Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram as melhores leituras que eu fiz em 2022. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. E se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que também estão na descrição do vídeo. Comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Bom, gente, essa é a segunda parte do meu vídeo de melhores leituras de 2022, tá? Eu fiz um vídeo separado que saiu domingo passado sobre os livros de fantasia, tá? Então, nesse vídeo aqui não vai aparecer fantasia, porque eu li muita fantasia no passado, então eu decidi dividir, tá? E eu vou começar fazendo o mesmo aviso que eu fiz no vídeo de decepções. Gosto é pessoal, então se o livro que você mais gosta na vida não aparecer aqui, provavelmente eu ainda não li, tá? Que eu não consigo ler todos os livros no mundo. Se o livro que você mais detesta apareceu aqui também, paz, tá? Se você não concordar com alguma coisa que eu falar aqui, é um direito seu, mas gosto é pessoal, tá bom? Então, fiquem calmos. Tá bom? Eu tenho 7 livros para mostrar para vocês nessa lista e eu vou mostrar em ordem decrescente. Então, o 7º colocado eu vou mostrar primeiro e o primeiro colocado que é o melhor livro, que não é de fantasia, que eu li em 2022, tá? Então, vamos ter aí posições de colocação sim, tá? Vamos ter ranking, que eu sei que vocês gostam dessa farofa. Então, vamos lá. Em 7º lugar tá Sagarana, do João Guimarães Rosa. Gente, eu ouvi Sagarana. Tá, eu ouvi Sagarana no Toca Livros, inclusive é muito legal, tá, ouvir esse livro, porque assim, o Guimarães Rosa, ele tem um jeito de escrever que é muito dele, né, não é tudo que você vai entender, então tem palavras que eu não fico procurando, tá, eu só vou, porque eu acho que é isso, assim, numa primeira leitura de um livro do Guimarães Rosa, a gente não vai conseguir pegar tudo. Quando eu li primeiras histórias, eu me lembro que teve contos, um amigo me emprestou o livro, eu lembro que teve conto que eu não entendi tudo, tá? E eu só fui, tá? E eu acho que ele me emprestou, porque o Guimarães Rosa é um dos autores favoritos dele, e ele me emprestou exatamente por isso, assim, pra me introduzir de um jeito leve, tá? Ainda vou chegar em Grande Sertão, porque eu já li vários pedaços de Grande Sertão em aulas, de outros jeitos, então assim, um dia chegarei lá. Ouvi Sagarana foi uma experiência sensacional. O narrador, ele faz os sotaques. Então é muito legal. Foi uma experiência sensacional. O autor escreve muito bem. Ele tá falando do sertão, né, daqui de Minas. Então são histórias belíssimas que vão te tocar, mesmo que num primeiro momento você não entenda tudo, tá? Porque o Guimarães Rosa, ele criava palavras, ele fazia o que ele queria e ainda assim a gente consegue entender no final sobre o que é a história dele, sabe? Então, Sagarana foi muito especial por isso. Acho que foi o 2º livro do autor que eu li inteiro, né? O primeiro foi há anos atrás, que foi Primeiras Histórias. Eu quase ouvi Primeiras Histórias de novo, porque tinha também, mas eu falei, não, melhor não, vou ficar só com Sagarana esse ano. E foi, assim, muito, muito bom. Se você ainda tem dificuldade de ler o autor, um bom recurso é você pegar ele em áudio, tá? Porque aí você só vai, tá? Você só vai, tá? E não escute no 2.0, tá? Porque eu tenho mania de ouvir audiobook no 2.0, as pessoas, nossa, como é que você tá entendendo? Sim, gente, eu consigo entender. Mas Sagarana eu tive que ler, acho que no 1 tava muito devagar, eu tive que ler no 1,5, no finalzinho é que eu consegui aumentar para 1.75, porque 2 não estava rolando, eu não estava entendendo nada. Tá? Então fica aí esse aviso se você for ouvir algum livro do autor. Em 6º lugar tá a biografia do Dom Pedro, do Paulo Resulti, que é Dom Pedro, a História Não Contada. Gente, é muito bem escrito, é uma história muito interessante, o jeito do autor de escrever biografia não fica maçante, então eu gosto muito de história, então pra mim foi muito legal. Saber um pouco mais, né, outros ângulos da história dessa figura que é, né, tão emblemática da nossa história, tão, né, a família real portuguesa, né, tem ali
aquelas coisas, né, que a gente já sabe, aquelas tretas. Então, assim, o livro é quase uma grande fofoca em alguns momentos, tá? Uma fofoca edificante, sabe? É isso que esse livro é. Então, assim, foi muito legal poder conhecer um pouco mais. Me chamou a atenção nesse livro o fato de que, assim, o corpo do Dom Pedro, assim, foi exumado tantas vezes, assim, chegou a me incomodar. Recentemente a gente teve, eu não sei se foi o coração dele, foi do Dom Pedro II, vindo, né, pro Brasil, mumificado. Gente, por quê? Deixa restar, é o corpo de um governante, tem todo um simbolismo por trás, mas não dá pra deixar as pessoas... E assim, eu sou arqueóloga, eu já escavei sepultamentos. Ler esse livro e ver quantas vezes o corpo do Dom Pedro foi exumado me fez questionar certas coisas. Assim, eu já questionava antes, por exemplo, né? A gente escava cemitérios... Eu já escavei cemitérios pré-coloniais, eu já escavei um outro cemitério num outro contexto que meio que não tinha o que fazer. Mas assim, sempre a gente questionar, e no meu trabalho a gente sempre tenta questionar de por que a gente está fazendo isso, ter o máximo de respeito, o máximo de cuidado, e só se escava em último caso. Nesse caso, não, porque vai ter um monumento em tal lugar, vamos levar o corpo do Dom Pedro? Bora! Por quê? Tá? Por quê? E outra coisa, eu vou falar de um outro livro do Paulo Resulti mais pra frente. Peguei um rancinho do Dom Pedro, tá? A gente já tem, né? Porque, é uma figura importante, é uma figura emblemática, mas eu sou time Leopoldina total, tá? É isso que eu queria dizer pra vocês. Em quinto lugar, temos 2 livros, na verdade, 2 HQs pelo preço de uma. Eu tô falando de Heartstopper volume 1 e Heartstopper volume 2. Gente, eu li esse livro pelo celular, tá? Eu li uma HQ pelo celular. Porque, né, nessa questão de ouvir audiobook, eu assinei a Storytel. E na Storytel tem como você ler também. Eu vi que tinha Heartstopper, eu tô assim, vou abrir, deixa eu ver se dá pra ler. E dá, é melhor do que ler HQ no Kindle, tá? Tava certinho ali o formato do celular, a página recortadinha pra você ler, dava pra enxergar. No meio do caminho eu falei, tá alguma coisa errada, essa editora aqui não é a seguinte, Heartstopper só foi publicada no Brasil pela seguinte, li em português de Portugal. Só que quando eu percebi isso, eu tava lendo primeiro, eu devia estar, sei lá, uns 10% da leitura por aí. Só que eu já tava gostando muito, então eu decidi continuar. Falta ler os outros volumes, mas eu gostei muito. É muito fofinho. Deixou meu coração quentinho, tá? E é isso, assim, leia o Heartstopper, porque é muito bom, é muito fofo, tá? Quero assistir a série, porque é aquela história, é uma história pra te deixar com o coração quentinho, te fazer ter esperança, te fazer ficar de bem com a vida. É os adolescentes ali sendo fofinhos só, então assim, 10 de 10. Em quarto lugar, tá um livro, gente, que pela editora, eu achei que era um desses romances de banca, sabe? Eu achei que era um livro hot, que é A Livraria dos Achados e Perdidos. E esse livro me surpreendeu, porque assim... ele tem uma cena de sexo. E não é hot. Assim, hot... é só uma cena normal, tá? Não tem nada desses livros hot que a gente vê, que tem corrente, tem... Não era um romance de banca, tá? O que eu imagino que seja um romance de banca. É só um romance mesmo. Um romance muito tocante sobre uma menina que perde a mãe num acidente. Ela perde a mãe e o noivo num acidente de avião. De helicóptero, na verdade, se eu não me engano. E aí ela assume a livraria da mãe, né? Ela larga o trabalho dela para assumir a livraria que era da mãe e para cuidar do avô. E a livraria, gente, ela não sabe como é que a mãe dela estava mantendo essa livraria aberta. Era só amor mesmo aos livros, porque tá cheio de dívida. E ela se pega ali tentando resolver esse problema, tá? No meio do caminho vai aparecer aqui um interesse romântico para ela. É um livro, gente, sobre amor aos livros, amor familiar, sobre memória familiar. Eu chorei em alguns momentos lendo esse livro. É um livro... tá, tem um romance aqui, mas ele não é o principal da história, tá? O que me tocou nessa história foi esse amor aos livros, foi sobre como os livros fizeram parte da infância dessa protagonista,
como os livros são parte das memórias boas que ela tem com a mãe dela. Então, assim, leiam, tá? Isso daqui é muito bom. Já me falaram, a autora é Susan Weeks, tá? Eu esqueci de falar. Já me falaram que o Mapa do Coração, eu acho, dela também é muito bom. E eu fiquei super interessada em ler, porque, assim, foi uma grata surpresa, tá? Eu achei que esse livro era um romance de banca, gente, porque a Harlequin, ela publica romances de banca, né? E não era. Essa autora, inclusive, acho que tem alguns romances desses meio de banca, né? E não era, assim, é um livro... Não que romance... Eu nunca li romance de banca pra saber se o romance de banca é tocante ou não é, tá? Não tô aqui querendo desmerecer este gênero ou subgênero do romance, tá? Mas eu esperava um outro tipo de história e o que eu encontrei aqui me surpreendeu muito, então leiam esse livro que é muito bom. Tem resenha dele aqui no canal, eu vou deixar a resenha dele e dos outros livros que eu tiver mencionado aqui que tiverem saído resenha listados na descrição do vídeo. Vamos ao pódio. Eu falei que a gente ia voltar a falar de família real aqui, que a gente ia falar da Dona Leopoldina. Em terceiro lugar, tem outro livro do Paulo Resulti, que é a biografia da Leopoldina, que é Dona Leopoldina, História Não Contada. A do Dom Pedro foi lançada primeiro, tá? Pelo que eu sei, mas eu acabei lendo a da Leopoldina primeiro e depois que eu fui ler a do Dom Pedro, porque, primeiro, as duas coisas têm alguns aspectos bem semelhantes, né? Boa parte das coisas que o autor vai abordar é durante o casamento dos dois, mas a Leopoldina morre antes, então o do Dom Pedro tem um pouco mais de coisa aí pra contar dele, e ele vai contar algumas outras coisas sobre essas duas pessoas que são diferentes e que não dependem de cada um. Então é interessante você ler as duas por conta disso. E eu quero ler outras dele também. Eu sei que ele tem uma sobre a Marquesa de Santos. Então eu quero ler porque eu achei interessante. Eu achei muito legal a forma como ele conta essas histórias, tá? Em alguns momentos eu falei, nossa, eu não tô lendo uma história de ficção. Assim, o jeito dele de contar essas biografias é um jeito muito fluido, né? Porque tem biografia que você vai ler e, assim, é um parto. De modo nenhum essas duas são. E eu gostei mais da Dona Leopoldina porque eu me interessei primeiro por ela, depois que eu fui ouvir a do Dom Pedro. Ela é uma figura que já me interessava bastante, assim. Lendo a dela e lendo a do Dom Pedro, as coisas que ela passou, principalmente no final do casamento deles, fica difícil, ainda mais eu sendo mulher, não ter empatia por ela e achar ele um canalha, tá? Então, assim... De novo, sou time Leopoldina total, tá? Na biografia o autor fala, e isso é muito retratado em outras biografias também, ela se apaixonou pelo Brasil e pelo povo brasileiro de um jeito que eu acho que alguns governantes até recentes que a gente teve aí, né? O que saiu ano passado, não gostavam do povo da mesma forma que essa mulher gostava. Ela vivia com dívidas. E às vezes ela dava o dinheiro dela pros pobres, sabe? Ela era muito querida pelo povo, mais até do que o Dom Pedro. Em segundo lugar, temos Uma Rosa no Concreto, da Angie Thomas. Esse livro, gente, é meio que um derivado de O Ódio que Você Semeia, que foi um livro que eu li que eu acho que também entrou em lista minha de melhores do ano, porque é muito bom. Angie Thomas não errou, perfeita, sem defeitos, escreve muito bem. E aqui é a história do Maverick, o pai da Star, protagonista de Ódio que Você Semeia, personagem que a gente já conhece, um Ódio que Você Semeia adulto, tá? Tem resenha desse livro aqui no canal também. E que lá, gente, sem brincadeira nenhuma, o Maverick é uma personagem favorita. Então, quando eu vi que ela ia lançar esse livro que a Galera Record ia trazer pro Brasil, eu falei, eu necessito, né? Eu necessito. Eu ainda assinava Turista Literário, esse livro veio numa malinha e assim... Amei. O Maverick continua sendo tudo pra mim. Esse livro tem alguns momentos, aquela história, tem alguns momentos de dor, tá? É sofrido ler. A gente Thomas tá falando aqui sobre questões que são difíceis, tá? O Maverick, ele perde um amigo aqui, então assim... Ela tá abordando temas que pra ela são importantes. Pra gente é importante a gente ler também. Mas é difícil, tá? É difícil. Você vai dar uma choradinha em alguns momentos, sim. Tá? Por mais que a escrita dela seja leve. Mas em outros você vai gargalhar. Porque aqui, gente, o Maverick é um adolescente. Ele acabou de ser pai. Ele acabou de ser pai e ele não sabe o que fazer com essa criança. Em alguns momentos a criança começa a chorar e ele grita a mãe. É divertidíssimo esses momentos.
tá? Ver ele como um menino ainda tentando lidar com um filho, né? Ele é um adolescente tentando lidar com um filho, tentando ser alguém melhor, tentando sair desse mundo do crime. E é um personagem que o modo que você semeia ele é tão grande, a gente vê quem ele foi, é extremamente divertido. Então eu gostei muito desse livro por conta disso. E em primeiro lugar, ele, o maravilhoso, o aclamado, o que todo mundo ama. Eu li essa autora pela primeira vez, eu já sabia que eu ia amar, finalmente ano passado eu li e eu amei. Daisy Jones e the Six, tá? Gente, que livro maravilhoso, tá? Que livro bem escrito. A Taylor Jenkins Reid, ela brinca com isso, né? A gente tem uma banda que acabou e ninguém sabia por quê, e a gente tem uma pessoa entrevistando eles já mais velhos e cada um vai falar a sua perspectiva. Então, assim, é muito legal, porque, assim, não é aquele tipo de livro que todo mundo lembra a mesma coisa. Ela conseguiu, no livro dela, passar... Por isso que os livros dela dão tanta impressão para os leitores que esses personagens existem. Então, assim, alguém vai falar, ah, não, porque fulana, a Daisy estava com uma blusa amarela. Não, porque a Daisy, nesse dia, ela estava com uma blusa verde, o outro vai falar. Então, assim, cada um lembra dos acontecimentos de modos diferentes. Um vai narrar o mesmo acontecimento, cada um vai narrar o mesmo acontecimento, às vezes, com ele como protagonista, com ele fazendo determinada coisa. Então, assim, eu gostei muito. As músicas também são bem tocantes. Vem aí a série, né? Agora em 2023. Eu vi um vídeo, que é aquele teaser. As fotos eu já tô amando. Que é aquele teaser em que a gente vê o Billy, né, que é interpretado pelo maravilhoso Sam Claflin. Ele dá uma piscadinha assim pra ela, ela acena assim pra ele. Eu mandei isso pra uma amiga minha, eu falei, essa piscadinha ela acabou comigo. Se um dia eu duvidei, não me lembro, entendeu? Quero essa série, tá? Vai ser tudo, gente, vai ser tudo. Leiam Daisy Jones and the Six. Quero ler outros livros da autora, né? Essa minha amiga, pra quem eu mandei o vídeo, ela quer muito que eu leia Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Vem aí em 2023, tá? Tô fazendo essa promessa aqui. Será que vai vir aí Os Sete Maridos de Evelyn Hugo no vídeo de melhores de 2023? Não sei, mas eu amei Daisy Jones and the Six. Eu adoro coisa com música, então assim, pra mim foi ótimo. Leiam, também tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards, assistam, porque esse livro é maravilhoso. Bom, gente, é isso. Me conta aqui embaixo nos comentários qual o melhor livro que você leu em 2022. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha ele para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima.